Muito bem, sejam bem-vindos, pessoal. O tema hoje nós vamos falar sobre como quebrar o padrão para fazer o seu ex ou sua ex. O que tem que acontecer para quebrar o padrão e fazer o seu ex ou sua ex se arrepender e voltar para você. Se arrepender da decisão de ter abandonado você. Se arrepender de ter largado a família. Então, pessoal, sejam bem-vindos, porque o nosso bate-papo vai ser esse hoje. Eu vou trazer bastante reflexão, como sempre, para que a gente possa crescer, para que a gente possa expandir a nossa mente e trocar uma ideia. Eu sou o Luciano Castro, se você ainda não me conhece, eu ajudo você a atrair exatamente o marido, a esposa que foi embora, te abandonou, sem que você precise correr atrás, se humilhar, salvar sua família de uma forma duradoura, harmoniosa, e aí você contar uma nova história do lado dessa pessoa. E é o seguinte, o que significa para você quando ele ou ela diz que não quer mais, né? E não tem mais volta? O que significa para você? Qual o sentimento que te traz? O que passa na sua cabeça? Quando a pessoa diz para você que não quer mais, que não tem mais vontade, etc e tal, o que passa na sua cabeça? Qual o sentimento que invade você? O que faz você, muitas vezes, se apegar nesses sentimentos? Uma hora a pessoa vira para você e diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais volta. Nós não vamos conseguir voltar, a gente é incompatível, não te amo mais, e assim por diante. E você começa a entrar nisso. Dor, angústia, que não tem mais jeito, tristeza, que onde foi que eu errei, e assim por diante. E você já parou para pensar que você, inconscientemente, está agarrado, está apegado e apegada a esse sentimento? Como assim, Luciano? É simples. Basta você virar para mim e falar assim, ó, Luciano, eu entendi o que você falou, mas será que vale a pena eu lutar? Porque ele já disse que não dá mais. Ele disse que não quer mais. Quando você tem esse pensamento de falar, ele diz que não tem mais, será que vale a pena? E quando ele diz que não quer mais, será que o meu caso vai funcionar? Será que tem jeito? Quando você tem esse tipo de questionamento, significa que você está apegado ao pensamento que eu acabei de trazer de você. O que será que faz você se apegar nessa declaração do seu ex, da sua ex? O que faz você se apegar, acreditar e muitas vezes querer desistir, desanimar? O que faz você se apegar? Quando vão conversar comigo, elas perguntam isso. Luciano, será que tem chance? Será que não tem? Mas o meu caso, a minha situação é única, o meu caso é único e o meu cenário é diferente. E é normal você pensar isso. Só que quando você se questiona, por um lado, você quer o casamento e a pessoa. Se você não quisesse a pessoa, não quisesse o casamento de volta, você nem estaria aqui. Você estaria fazendo outra coisa. Você estaria buscando aí de se desenvolver, ou sei lá, tá pensando no teu trabalho e assim por diante. Então, por um lado, você quer o casamento e quer a pessoa, mas tem algo que te impede de avançar nesse caminho. E o que será que é? É uma força invisível que controla a maioria das pessoas e impede elas de fazer o que deve ser feito, independente da situação, inclusive no casamento. Qual que é essa força invisível? Quem aqui, apesar de querer a relação e o casamento de volta, morre de medo de passar novamente por tudo que passou? Poxa vida, eu quero, mas e se eu tiver que passar por tudo isso de novo? E se a gente voltar e eu perder tudo de novo? E se eu não vou suportar passar por isso tudo de novo? A grande maioria. Sabe por quê, pessoal? Então entenda uma coisa. Essa força faz você criar cenários para reviver a rejeição, mesmo não querendo. Essa força inconsciente, que é o medo de não querer passar por tudo, e isso, inclusive, é bíblico, não sou eu que preciso te explicar isso. Isso já é estudado há mais de 2000 anos, que se diz, tudo aquilo que você tem medo, você atrai para a sua vida. Então, olha que interessante. Eu quero a minha relação. Então, pensa comigo. Você tem uma força invisível, que é o medo, uma força que está dentro de você, que impede você de conseguir avançar. Então, por um lado, ó, imagina que o meu lado direito aqui, ó, é a força que me ajuda a reconstruir a minha família. Então, eu quero a minha família, eu vou fazer o que é necessário, eu vou melhorar, eu vou. Por outro lado, eu tenho uma força que é na minha mão esquerda aqui, ó, que está dizendo o quê? Cuidado, você vai sofrer, você vai se lascar de novo. Então, se por um lado você quer a tua família, por outro lado, o teu subconsciente está dizendo, não volta. Isso que eu estou falando é inconsciente. E é um dos medos, não é o único medo.
Então, o medo de passar pela dor de novo, o medo da rejeição, o medo do julgamento das pessoas, da crítica, de não ser bom o suficiente, de não conseguir resolver o problema. Então, você tem várias características que, por um lado, eu quero, por outro lado, eu tenho medo de falhar novamente. Eu tenho medo de me sentir fracassado novamente. Então, essa situação, pessoal, ela vai fazendo você viver e reviver cenários e criar. Gente, isso que é mais bizarro. Esse medo faz você criar cenários para sentir rejeições de novo. Luciano, como assim? Me dá um exemplo. Qual é um exemplo que você vê que você revive a rejeição? Pensa comigo. É tão inconsciente que a pessoa, quando ela pede, quando ela implora, quando ela pede para voltar, quando ela leva flores, todos os comportamentos que a gente faz para dar e acaba dando errado, que a gente faz para dar certo, mas dá errado, você, na verdade, inconscientemente, gerou um cenário para reviver a rejeição que está dentro de você. A gente funciona dessa forma. Se eu estou cansado, se eu estou exausto, eu não quero passar de novo, tenho julgamento, posso não ser capaz. Podem ser várias vertentes que são negativas e que vão confrontando e impedindo você de ter aquilo que você racionalmente mais quer. Então, o segredo está em você aprender nesse processo a desligar essa força dentro de você, seja em qual vertente for, o cansaço, a exaustão, o desânimo, o medo, o senso de incapacidade. Quando você desliga essas forças que são inconscientes, que estão travando o seu caminho de você conquistar a sua família de volta, você começa a ter o resultado. E aí, você consegue, por causa de você fazer esse tipo de movimento dentro de você, você vai começar a aprender a falar o idioma da outra pessoa. Aí, meu amigo, minha amiga, você quebra o padrão, porque a pessoa só volta pela emoção, ela não volta porque você convenceu ela. Não se sabote. A decisão é pela emoção e não pela razão. Ora, se a decisão é pela emoção, como que eu tenho que fazer para que a outra pessoa tome a decisão de querer estar comigo novamente? Quando você ativa novamente a emoção da pessoa. E emoção só conversa com emoção. Se você está tentando convencer o seu ex pela razão, você está falando japonês com uma pessoa que fala português. Então você não consegue ter êxito. E aí você fica o quê? Cansada de sofrer, exausta de sofrer, não ter resposta do outro lado. Por quê? Porque você está querendo uma atitude da outra pessoa, porque você está agindo pela razão. Vamos dar alguns exemplos para vocês? Existem dois tipos de narrativa, que eu gosto de chamar de narrativa de poder. A narrativa de poder é a narrativa que o nosso subconsciente conta para nós mesmos para justificar a decisão que já foi tomada pela emoção, pelo lado emocional. E a narrativa, o que é a narrativa? É a história que você conta, a narrativa que você tem, ela é mutável de acordo com a emoção envolvida. Quem aqui já não se viu, uma vez ou outra, comprando uma coisa que não precisa, mas falou que precisava, se convenceu que precisava, comprou aquele negócio e depois de um tempo viu que na verdade não precisava, que era só um impulso, um desejo de ter aquilo, e você ficou contando a história, uma narrativa para você mesmo, para se convencer que precisava daquele negócio. Se você, depois de comprar, percebeu que não precisava, na verdade, você nunca precisou. Só que você se convenceu que precisava para saciar um desejo, para saciar algo que estava instalado no seu subconsciente, para você sentir uma emoção, por exemplo, uma dopamina, algo que vai fazer você ter um prazer imediato. Por isso que muitas vezes se explica, usando esse tipo de situação que eu estou mostrando para vocês, aquelas pessoas que têm transtorno compulsão por compra. Vocês já devem ter ouvido falar. Todas as compulsões, né, a pessoa não precisa, mas ela continua fazendo. Ela não precisa no nível racional, mas ela precisa no mundo emocional, porque é um vício. Isso aqui é uma virada de chave. Quando vocês vêm para as minhas lives, achando que vão receber diquinha de sedução, a frasezinha perfeita, vocês estão desperdiçando a oportunidade de verdadeiramente construir algo que vai ser sustentável e vai ser eterno com a pessoa. Se eu tenho uma narrativa de ciclos destrutivos, como essa que eu expliquei para você, a gente vai ter cenários ou criar cenários
para que a gente continue vivendo aquilo que a gente quer. Eu dei um exemplo para provar para vocês como que a mente humana funciona. Eu não estou aqui para ficar querendo justificar. Então, eu trouxe um exemplo prático para você se perceber nessa situação. Se você tem essa situação, todos nós temos essa situação, agora pensa no seu ex ou na sua ex. O que ele está dizendo para você? Não quero mais. Não te amo mais. O que está saindo da boca dele? É uma verdade absoluta ou é uma narrativa? Lembrem-se, a decisão é tomada pela emoção. Qual é a emoção que o seu ex ou a sua ex tem sobre você hoje? É uma emoção negativa, ela está empilhada. Pode ter sido por excesso de brigas, ciúmes, discussões, cenários destrutivos que foram empilhando a emoção negativa. Se a decisão é tomada pela emoção e ele está inundado ou ela está inundada de emoção negativa, qual é a decisão? Eu preciso romper. Agora, se eu começo mudar as emoções que ele sente sobre mim, quando ele começa ou ela começa a perceber coisas diferentes, olhar coisas diferentes e ter sensações diferentes na linha do tempo, isso vai acontecer lá na frente. Eu estou explicando só o mecanismo. Quando muda as emoções, mesmo que ele tenha um discurso destrutivo para tentar validar o que era passado, você começa a confrontar a decisão que ele tinha. Por que você está cansado, você está cansada? Entenda uma coisa, por que está cansado? Porque vocês estão tentando reverter a situação pelo lado racional, aonde vocês não têm nenhum tipo de resposta. E sabe o que é mais interessante? Quando você aprende a mudar essa narrativa da pessoa, você confronta a narrativa dela através da emoção, a pessoa pode ser orgulhosa, ela pode ter familiares falando contra você. Meu amigo, quando a emoção bate, quando você reacende a emoção verdadeira, porque vocês têm uma história, vocês têm algo que já está lá dentro e não existe esse negócio de ele vai me esquecer. Gente, não existe o esquecer. Não existe amnésia numa separação. Pelo amor de Deus, isso é uma história que a sua mente está criando para te proteger. Por que você está agarrado em acreditar que a pessoa não vai mais voltar? Porque a sua mente está te protegendo. Ela está querendo evitar que você sinta novamente rejeição, abandono. Então, qual que é a sua tarefa? E é o que eu estou te preparando para você aprender. Nós vamos chocar a realidade deles. E quando eu falo para você que não existe esquecer, eu posso dar alguns exemplos. Quando você aprender a ativar em você a atração inevitável, é inevitável. Não é assim, a pessoa não quer. Ela vai se sentir atraída, você vai chocar o emocional, porque você não está lá dizendo assim, olha, eu estou muito melhor, eu mudei muito. Lembra que você reclamava que eu era ciumenta? Lembra que você reclamava que eu era controlador? Eu não sou mais controlador, eu estou muito melhor. Sabe o que ela vai falar? Tá bom, eu sei. Bom para você. Assim a outra pessoa não vai ter uma pessoa controladora, né? Que bom. Então você pode ficar com outra pessoa. Essa pessoa vai ter bastante sorte de não ter uma pessoa controladora ou ciumenta. É isso que tu vai escutar. Porque quando você vai lá querendo vender o teu currículo, vamos dizer assim, para ficar bem claro, você está acessando quem? O racional ou o emocional? O racional. E o racional está bloqueado pelo que ele sentia por você. E o que ele sentia por você é o quê? Repulsa, medo. Só que quando você ativa a atração inevitável, você não vai chegar a fazer uma reaproximação para convencer. Essa pessoa vai sentir o que você está disparando em você. E sabe o que é mais engraçado? Às vezes o ex ou a ex fala assim, eu não sei o que você está fazendo, mas você tá diferente, eu não sei o que é, mas você está diferente. Mas ele ainda não acredita e não confia. Presta atenção nessa frase. Eu não sei o que é, mas você está diferente. Essa é uma fase, não é o fim. Muitos podem ter escutado isso do ex ou da ex e ainda não voltou. Mas é uma fase. O que significa isso? Quando você, por acaso, escuta um negócio desse? Não é sempre que ele fala ou ela fala, tá? Porque tem gente que aí tem ex-orgulhoso, né? Ex-orgulhosa, e eles não querem entregar isso para vocês, não. Mas eles sentem. O que eu estou querendo dizer é que muitos falam. E se eles falam, é real. Quer dizer que acontece essa mecânica. Os que não falam é porque não querem falar, não é porque não sentem. Porque quando você tem essa mudança, você começa a ativar essa atração, mesmo que ainda superficial, porque você não está sabendo fazer com a profundidade que precisa. Às vezes, até mesmo só um afastamento, você já está um pouco mais calmo. A pessoa começa a perceber isso. Aí,
essa hora você tá o quê? Confrontando a realidade dele ou dela. Gente, isso é muito poderoso. Esse processo de você ativar e aprender a conectar emoção com emoção é aonde você vai começar a reverter a sua história. Vou fazer uma retrospectiva agora, em alguns segundos. Por que você se apega naquilo que a pessoa está dizendo? Porque tem medo de sofrer, tristeza, etc, etc e tal. Aí eu provei para vocês que aquilo que a pessoa fala ou aquilo que a pessoa até mesmo está vivendo naquele momento é uma decisão tomada em cima de uma emoção. Sim ou não? Não foi isso que eu falei para vocês? Se eu entendo e aprendo a acessar e reconectar as emoções positivas que a pessoa tinha sobre você e ainda potencializar isso 10 vezes mais, ou seja, a 10ª potência, porque agora você vai fazer do jeito certo, mas ele está feliz com a outra. Mas ele já disse que não quer mais. Ela falou que não me ama mais. Voltou tudo para trás. Você entende o que é autossabotagem? A sua narrativa está destruindo as suas possibilidades. Então, como que eu faço essa reversão? Tem gente que fala para mim assim, Luciano, estou há 1 ano separado, estou há 2 anos separado, estou há 5 anos separado. E na maioria das vezes, quando eu converso, eu sento com a pessoa vem para mim e fala assim, olha, Luciano, para mim acho que está difícil, tal, porque eu estou há 4 anos separado. Eu viro e falo assim, beleza, dentro desses 4 anos, o que foi feito? Você tentou alguma coisa, tal? Luciano, tentei, eu já falei com ela, já conversei, eu já pedi, já até me afastei, aí depois eu voltei de novo, aí eu perguntei se ela já tinha pensado, aí ela me pediu mais um tempo, e não sei o quê, e e foi indo. Aí eu percebo que desses 4 anos, 90% a pessoa ficou insistindo em fazer as mesmas coisas de uma forma um pouquinho diferente, acreditando que estava fazendo algo legal. E aí ela acha que esses 4 anos é porque a pessoa não quer voltar. Não, o problema dos 4 anos não é só que a pessoa não quer voltar, é que eu não consegui acessar aquilo que, de fato, um dia fez essa pessoa ter uma conexão com você. Todo mundo aqui, se teve uma relação com a pessoa, e todos tiveram, eles tiveram uma conexão muito forte com vocês. Eles desejaram, quem casou, inclusive, que é a maioria das pessoas que estão aqui, que estão separadas dos seus casamentos, cara, alguém aqui casa para separar? Não, então significa que essa pessoa casou com você porque ela tinha uma conexão e ela entendia que ia ser para sempre. Então existia uma conexão extremamente forte entre vocês para que isso fosse eterno. Não despreze esse poder. Você tem que aprender a conectar emoção com emoção para você reativar essa conexão primitiva entre vocês. Uma conexão que foi uma decisão profunda entre vocês. Se você tem uma separação de 0 até 12 meses, se você inicia um processo de ativar a atração inevitável dentro dessa janela de 12 meses, as suas chances vão ser brutalmente maior. Luciano, mas o meu caso é 2 anos separados, então acabou? Claro que não, meu amigo. Eu não estou dizendo que depois de 12 meses não é mais possível. A gente tem alunos que voltaram com 6 anos, com 10 anos depois de separado. Só que entenda uma coisa, todas as vezes que você deixa o tempo passar fazendo testezinho com coisas que não vão reconectar essa conexão primitiva de vocês, vocês estão retardando o processo e vai ficando cada vez mais desafiador. O que vai acontecer é que você vai ter um pouco mais de trabalho e vai ter que ter mais persistência. Agora, se você está dentro dessa janela de 12 meses, você vai esperar o quê? Deixar isso virar 5 anos, sendo que você está tendo a oportunidade de diminuir. E quem já está num período maior, está na hora de parar de esticar isso. O que te impede de ativar a atração inevitável? Para de fazer o que você está fazendo hoje. Porque o que você está fazendo é só destruindo as suas possibilidades. Porque você está tentando colocar na cabeça dele, convencer, às vezes até mesmo manipular, utilizando a culpa, falando dos filhos e etc e tal. Galera, desculpa, nada disso funciona. Essa pessoa um dia, quando você aprender a ativar, sabe o que é mais engraçado? É como se a pessoa... Sabe quando você sonha com a pessoa? Não sei se vocês tinham isso quando eram adolescentes. Você conhece uma pessoa. Aí você tá lá de boa, aí você sonha com a pessoa. Acontece alguma coisa, você sonha com ela, que você tá namorando ela, que você beija aquela pessoa, sei lá, qualquer coisa. Cara, é muito interessante, né? Porque você acorda e a sensação que dá é que você tá apaixonado pela pessoa. Eu lembro que tinha até os amigos meus, amigas, depois de conversando isso, né? Falei assim, cara, eu tô apaixonado pela pessoa porque eu sonhei com ela. Ela não sai da minha cabeça e não sei o quê. O que aconteceu? De repente, essa pessoa nem estava chavecando ela, nem estava querendo conquistar nada, não estava acontecendo nada. Só o fato dele mentalizar
criar uma cena na mente dele, que aquela cena foi agradável, que ele se sentiu bem, etc e tal. O sonho criou uma descarga potente de emoção. E essa emoção, quando ele acorda, ele fala, cara, eu preciso dessa pessoa. O que eu estou querendo dizer? É fazer essa bomba emocional acontecer na vida do seu ex, da sua ex, para reativar a conexão que vocês já tinham. Então não tem nada de manipulação. É só reacender aquilo que adormeceu e vocês se perderam. O pensamento, ele cria a sua realidade. Mas por que o pensamento cria a sua realidade? Todo pensamento é uma imagem. E toda imagem e todo pensamento vem associado a uma emoção. Toda imagem, todo pensamento vem associado a uma emoção. Essa emoção, ela tem poder de acessar o seu subconsciente. Se ela acessa o seu subconsciente, ela programa você positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente negativa, reclamona, que acha que tudo é injusto, que para ela não vai dar certo, porque ele já disse que não vai dar, porque é impossível, porque é isso. Você está o quê? Não vai dar, não é possível. Qual a imagem que vem na sua cabeça? Vocês separados, você sofrendo, você não conseguindo, ele com a outra, indo super bem com ela. Esse pensamento vem com qual emoção associada? Agonia, ansiedade, desespero, dor, tristeza. Essa emoção é uma emoção de baixa frequência. Essa frequência acessa o seu subconsciente e ela programa você para acreditar que aquilo que você está repetindo, ela é o quê? Uma verdade absoluta. E aí, inconscientemente, o seu subconsciente vai começar a trabalhar as suas ações e as suas decisões para validar essa verdade que você diz que é uma verdade. Só que o teu subconsciente não sabe o que você não quer. Ele só sabe o que você sente. Aí, por isso que eu falo, é tudo pela força do pensamento. Não é que a pessoa volta pela força do pensamento, mas a força do pensamento muda a sua realidade. Quando você aprende a ativar essas frequências do pensamento neural, você muda a frequência das suas emoções e você começa a reprogramar o subconsciente. E o seu subconsciente é que vai começar a mudar o comportamento e que vai acessar o emocional da outra pessoa. Quem nunca chegou do lado de uma pessoa e você falou assim, nossa, que energia pesada. Ou quando uma pessoa entra num lugar, parece que o clima pesa, fica ruim. Eu acabei de provar mais uma vez para vocês que você não precisa abrir a boca para você acessar o emocional da outra pessoa. Quando a outra pessoa está mal, você sente que ela está mal, por que você acha que quando você conseguir fazer esse processo que eu falei, essa reformulação, essa estratégia mental em você, você mudar as emoções de propósito, por que você acha que o teu ex ou ex, por exemplo, não vai acessar suas emoções pelas emoções? É energia, galera. Às vezes, você faz, você melhora, e aí você fala assim, Luciano, mas ele não percebeu ainda. E aí vem um outro fator, que é o fator da percepção da outra pessoa de acordo com o que aconteceu entre vocês. E existe um período de tempo para isso. Então, às vezes, não acontece no tempo que você quer, mas vai acontecer. Mesmo o ex estando com outra, não interessa. Sabe qual é o problema de vocês? Vocês subestimam o poder da história de vocês. Vocês subestimam o poder da história que vocês construíram. O rebote, a rebote, a nova namorada, o novo namorado, eles não têm nada de história, eles só têm empolgação momentânea. Vocês têm um poder muito maior, que a hora que ativa, ele é 10 vezes mais potente do que qualquer pessoa que entrou no meio da família de vocês. Então, cuidado, porque o problema não é a outra pessoa, é você acreditar que porque ela está com outra pessoa, você não tem mais jeito. Porque aí você vai conectar a emoção, mas não vai dar porque já está com outra, está super feliz, não sei o quê. Você está criando a história. Por isso que eu falo tanto de não stalkear. Por quê? Se você não alimenta a sua mente com coisas destrutivas, você não está criando emoções em você que são destrutivas. E não adianta, galera, você achar que isso não existe. A tua vida é regada por isso, beleza?